querida. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Ô, Raniele, hoje o Brasil está, assim, com as barbas de molho com relação a manifestações. Domingo, a pátria foi pega de surpresa com o vandalismo e apareceu aí uma postagem, a gente tem essa postagem aí de uma mega mobilização hoje, que supostamente repetiria a tragédia de domingo, o terrorismo de domingo. Tem aí, Nájila, vamos colocar. Olha aí, Ari. Quarta-feira, 11 de janeiro, mega manifestação nacional pela retomada do poder. Ou seja, um golpe de Estado. Olha, veja só que coisa nonsense, absurda. Uma mega manifestação por um golpe de Estado. E falando em que cidades, em que capitais. Aí diz ali, em todas as capitais, mas não tem interesse, só para chamar a atenção, Ari, que não vamos dar mais bandeira do que isso. Mas não tem Teresina aí, né? Não tem Teresina. Não tem São tem Luís, tem Fortaleza, mas Teresina pulou. Em outros tempos, isso seria levado na galhofa. Em outros tempos, isso seria levado como uma caricatura. Porém, depois do que houve domingo, todo mundo precisa ficar em alerta, porque de louco tudo se pode esperar dos fanatizados. E por isso houve um pedido da AGU, Raniele, para providências em Brasília. E o ministro Alexandre as determinou. Aliás, é a própria manchete, Ari, da Raniele Veloso. Vamos dar a manchete para que ela possa nos explicar. Alexandre de Moraes determina medidas preventivas contra supostos novos ataques terroristas. Raniele Veloso. É isso. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi hoje pela manhã. Amadeu, ele acatou todos os pedidos do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Portanto, fica proibido a obstrução, bloqueio de vias por manifestantes, além de ocupação de prédios públicos. Caso isso aconteça, as polícias podem fazer as prisões em flagrante. Também foi estipulado multa que pode chegar a R$100 mil. Inclusive, tem aí o print de uma parte da ação em que Alexandre de Moraes enumera o que pode acontecer com esses manifestantes. Inclusive, também ordenou que todos os governadores do país sejam notificados para que as forças de segurança possam fazer esses bloqueios. Amadeu, só enquanto vocês se posicionam aí, eu queria só mostrar nesse momento que aqui no Distrito Federal... Vai para a Raniele lá. Só queria mostrar, fazer um registro aqui, que nesse momento, aqui na esplanada dos ministérios, já há um bloqueio total do eixo monumental. E aqui na frente, eu vou virar aqui a câmera, na Praça dos Três Poderes, está chovendo forte aqui em Brasília, está até frio. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ali, olha, são carros da Força Nacional. Os policiais estão na chuva. Tem aqui, olha, na lateral, na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto, o Exército também está aqui e estão também lá no STF. Tem um ônibus preto bem no meio, não sei se vocês estão vendo, e mais lá atrás, eu acho que não dá para ver, tem cerca de 10 viaturas. 10 viaturas. E Amadeu também, só confirmando que agora há pouco o STF já formou maioria para confirmar as decisões de Alexandre de Moraes no último domingo, na madrugada de segunda, né? Que é de prisão de Anderson Torres, secretário de Segurança, afastamento de Ibanez Rocha por 90 dias, porque de acordo com Moraes, e também a prisão do ex-comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, de acordo com Moraes, o comportamento tanto de Anderson Torres quanto do comandante da PM colocam em risco a vida das autoridades do STF, do Poder Executivo e também do Congresso Nacional. Agora a gente pode mostrar aí, na decisão de Alexandre de Moraes, o Ari pode ler pra gente? Não, o que aí foi estipulado? Não, tá tranquilo, as decisões dele é porque eu já quero, esse assunto é bem importante que a gente comente. Claro, também a proteção aos palácios em Brasília, mas vamos ver aí
Raniel, Nájila, você pode colocar imagens aí do Supremo? Não sei, o julgamento foi feito à distância, né? Porque o plenário está impraticável. Foi virtual, foi plenário virtual. Mas eu quero ouvir o comentário aqui dos jogadores pelo seguinte, porque se fala muito, isso é uma crítica, né? Dos adversários de Alexandre. O Alexandre de Moraes é um ditador, ele toma as medidas monocráticas, mas importante que a gente registre. Todas as medidas que Alexandre de Moraes toma, ele submete ao pleno do Supremo Tribunal Federal, aos ministros. E a Raniel acaba de dizer, essas medidas recentes dele, prisão de Torres, afastamento por 90 dias de Ibanez, foram confirmadas com maioria já formada de 6 ministros, confirmando a decisão de Alexandre de Moraes. Então, eu queria rapidamente ouvi-lo sobre isso. Cíntia. Lembrando que Alexandre de Moraes é o Supremo Tribunal Federal, as decisões monocráticas, elas existem, são constitucionais. E, por fim, o pedido de prisão do Anderson Torres, por exemplo, do comandante, não é do Alexandre de Moraes, e sim da Polícia Federal, que está responsável pelo inquérito. Então, é a Polícia Federal que pede e o ministro do STF decreta a prisão, porque está sobre holofotes, então tudo realmente cai sobre ele. E isso é muito ruim para ele, Alexandre de Moraes, e facilita a narrativa dos golpistas, né? Mas se você for entender o processo, como funciona, é claramente perceptível que ele só está ali cumprindo. As decisões dele são perfeitas. Todos os juristas do Brasil hoje são unânimes em dizer que todas as decisões adotadas desde aqueles atos terroristas de domingo são corretas, verdadeiras e extremamente necessárias. Inclusive, a decretação da prisão em flagrante hoje, de quem disse respeitar, a impossibilidade de fazer bloqueio e as multas, como a Raniel mencionou, que variam de 20 mil para a pessoa física e 100 mil para empresas que estiverem financiando os golpes. E só que caem as decisões nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o relator daquele processo aberto pelo Supremo, vamos lembrar, em 2019, quando aconteceram os primeiros atos antidemocráticos. Foi ali quando foi aberto o inquérito de ofício pelo ministro-presidente Toffoli e colocou Moraes como relator do inquérito, né, de atos antidemocráticos. E por isso, todos os atos consequentes àquele inquérito vão por prevenção para o ministro. Então é por isso que ele atua, aí a polícia pede e ele determina ou não. Nesses casos ele determinou e na sequência submete ao pleno. Kátia. Como a Cíntia falou da questão dos holofotes, e por ter sido, né, o condutor do processo eleitoral, né, ele vem passando aí por esse combate, teve o episódio da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, e a gente não pode negar que, de fato, dentro do Poder Judiciário do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes foi realmente o primeiro agora a entender, de fato, o poder das milícias digitais nessa mobilização, nesse trabalho de atos terroristas, né? Agora. E até porque está tudo nas mãos dele. Esse inquérito, então, o Alexandre de Moraes tem um conhecimento amplo agora de como se deu, como as coisas estão acontecendo. Então, ele sabe de muita coisa que a gente sequer sabe, né? E mais uma coisa, Kátia, você disse aí, além deste inquérito, que é de 2019, eu repito, quando foram feitas as primeiras manifestações em frente ao Congresso, em frente ao Supremo, ilegais, inconstitucionais e golpistas, e já golpistas, porque era fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, ele, além desse inquérito, ele também atuou e atua ainda como presidente do TSE, ou seja, os holofotes todos foram para ele. Uma coisa sempre ligada a outra. Sem dúvida. E olha, primeiro só fazer um esclarecimento que no final do ano passado, antes do recesso, os ministros do STF, eles mudaram o seu regimento interno e hoje todas as decisões monocráticas, elas precisam ser levadas ao pleno. O fim daquela crítica de que havia 11 STFs, que o poder monocrático era muito grande. Então, agora elas precisam ser levadas ao pleno. Agora, foi a Rosa Weber já, né? Isso, foi exato. a Rosa Weber semana passada até, eu acho. Isso, um pouco antes do recesso. Essas decisões do Alexandre de Moraes, elas não são
importantes ou determinantes, elas são essenciais, porque o país viveu momentos de ataque frontal direto ao Estado Democrático de Direito. Então, era o que se esperava de um jurista, de um professor como ele. E ele... Só lembrando que o julgamento ainda não acabou, tá? Até às 23h59, os ministros podem registrar o voto, inclusive podem pedir vista. André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que são os ministros indicados por Bolsonaro, ainda não se manifestaram. Formou maioria, né? Mas a maioria está Formou formada. maioria, mas a votação não acabou. Só lembrando. Mas acredito que eles não vão resistir. A tendência é, de fato, confirmar a decisão de Alexandre de Moraes. Pode ser que eles se posicionem contra, mas não fazer um pedido de vista. Ô, Apoliana, e lembrando, né, para você, queria lhe ouvir, o ministro, ele não teve um segundo de vacilo esse tempo todo, né? Mas aí quem não quiser cair nas mãos do Xandão é só não aprontar, né? Quem tem medo do ministro Alexandre de Moraes tem que seguir à risca a nossa Constituição, aquela cuja cópia foi levantada naqueles atos terroristas de domingo, ela precisa ser respeitada. E para quem fala tanto, um grupo que fala tanto em respeito à ordem, né, ao Estado democrático de direito, que é preciso cumprir as regras. Então, o que a gente viu foi esse grupo ao longo dos últimos anos, saindo dessa risca. Mas o próprio ministro Alexandre de Moraes, as suas decisões, que são confirmadas pelos plenários do Supremo Tribunal Federal, evidenciam quem é que está errado nessa história. E não me parece que seja o ministro Alexandre de Moraes. Em nenhum momento ele tem se mostrado equivocado, como você disse, Amado. Você lembra, Amadeu, que em 2016, na época das Olimpíadas aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes, foi ele que mandou prender preventivamente aquele grupo que supostamente iria cometer um ataque terrorista, porque eles investigaram. Um dia desse eu estava lembrando dessa história, eu não vi ninguém mencionando ainda. E ele foi muito diligente naquele momento. E eles ficaram meses presos. Então, em termos de terrorismo, o Alexandre de Moraes já tem aí no currículo dele essa... Era um grupo estavam pela internet combinando de fazer um ataque nas Olimpíadas. Rapaz, eu procurei aqui rapidamente, eu não encontrei, mas eu vou ter que dizer aqui do que está na minha cabeça, a frase de Ulisses Guimarães, quando ele levantou a Constituição de 88, promulgando-a, e ele, que tem a ver com patriotas, que é o termo usado hoje pelos radicais, né? Existem os patriotas, sim, eu sou um deles, mas existem os fanatizados por autoritarismo, e aí é outra prateleira. Porque o Ulisses Guimarães, ele disse assim: aqui está a Constituição dos brasileiros, a Constituição da liberdade, a Constituição você pode criticar, sim, você pode modificar, sim, tanto que a previsão Amadeu. legal... Quanto a ela, discordar, sim. Discordar, sim. Divergir, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Descumprir, jamais. E o principal... Afrontá-la nunca. Afrontá-la nunca. Traidor da da Constituição é Traidor traidor da da pátria. Exatamente. Como um patriota trai a Constituição? Não dá. E é curioso como os extremistas usaram essa frase, traidor da pátria. Traidor da pátria. Né? Traidor, Ulisses Guimarães. Estão usando agora. O pai da Constituição mais avançada e mais bonita e mais libertária. Conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia e o exílio é cemitério. Aliás, quem puder, ouça esse discurso. Ele emocionante. é É emocionante. Tem o de nós. Tem um Ódio, ódio à injusto ditadura. à A ditadura. ditadura. Ulisses, que Amadeu, foi você mordido falando- pelos cachorros da ditadura na Bahia de Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães. Mas vamos lá, Raniele, vamos seguir aqui que a gente... Amadeu, Oi. só fazer aqui um adendo, você falando disso, eu lembrei agora de
de uma cena que eu vi lá na Câmara, que é exatamente o plenário que leva o nome de Ulisses Guimarães, é uma cena da Constituição exatamente rasgada e em cima, né, vários cacos de vidro. Eles, de fato, eles rasgaram literalmente a Constituição, né, e derrotaram que o país conseguiu construir de bem material mais precioso, né, que são os direitos fundamentais. Bota uma foto aí do doutor Ulisses, Nájila, porque eu preciso, assim, a memória a gente precisa dela, né, para caminhar bacana para frente. Doutor Ulisses Guimarães, o pai da Constituição, que é um liberal, sempre foi um liberal, e um homem de centro. Eu sei que alguém deve estar dizendo que o Ulisses Guimarães é um comunista. Mas nunca foi, é o contrário. Se o Macron é comunista, muito ao contrário. O senhor Diretas, doutor Ulisses, sempre foi um homem de centro. Assim, conservador, mas conservador das instituições. E um liberal na economia. Nunca comunista, nunca um esquerdista, nunca. Meu Deus, mas... Eu vi o presidente Lula falar hoje sobre isso, repetir, né? Ele sempre fala sobre a Constituição e ele fala de uma forma tão bonita, tão bela, porque o Lula também, quem já leu aquela biografia dele do Fernando Moraes, consegue entender a forma como ele está agindo agora. Ele é talvez o mais democrata de todos os nossos políticos, de todos os nossos líderes, o Lula. Falar em Lula, senadores com Lula, Raniele. Pois é, hoje os senadores conseguiram, né, formar um grupo para vir até aqui ao Palácio do Planalto, entregar pessoalmente o documento promulgado do decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Durante o encontro, Lula recebeu, inclusive Arthur Lira falou, Veneziano Vital do Rego, que é o presidente em exercício, porque Rodrigo Pacheco está indisposto, né, não veio, falou, e logo após a saída, né, da reunião, formalmente, eles se manifestaram a favor dessas manifestações, mas aquelas que seguem a Constituição, aquelas em respeito à democracia. Passou disso, eles não vão tolerar e, inclusive, frisaram novamente sobre conseguir identificar os financiadores. E demonstraram também, mais um ato de simbolismo, a união entre os três poderes, os governadores e também os prefeitos dos mais de 5.000 municípios do país. A gente tem uma fala aí do senador Marcelo Castro, logo após a reunião, falando sobre essa posição que eles concluíram após esse encontro. Vamos escutar. Vamos lá, senador Marcelo. Que a CPI será instalada e que vai expor não só os que fizeram o dano, que foram para a linha de frente. Não aí é essa. Aí foi uma outra pergunta que ele eu fiz sobre da a instalação da CPI. Confirmando, Exato, ele né? acredita. Exato. Rodrigo Pacheco, ontem, ele não quis se comprometer, né, como eu havia informado, porque vai ter uma nova eleição para a presidência do Senado. Mas tudo indica que ele, de fato, já tem um acordo que ele será novamente presidente, e ele disse que há fato determinante, há assinaturas, há orçamento no Senado, portanto essa CPI vai ser instalada. Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso Nacional, também confirmou, e Marcelo Castro disse que vai manter a sua assinatura, porque ele quer saber quem financiou o churrasco, porque ele disse, está aí em todos os grupos, que todos os dias não faltava churrasco, cerveja, banheiro para eles, quem financiou isso? É isso que a CPI, né, uma das linhas de investigação dessa comissão parlamentar de inquérito. Vamos ver se então temos o trecho do senador falando do encontro com Lula, Nájila. Tolerância total, absoluta, para com todos aqueles que se manifestam dentro das regras democráticas. Aí que tem espaço para divergir, para criticar, para ser do contra. Fora do espaço democrático não há tolerância para ninguém. Essa turma aí de bolsonaristas, radicais, extremistas,
vândalos, golpistas, terroristas, essa turma vai para a cadeia, vai responder processo civil e penal. Vão... Tá aí o senador Marcelo Castro. Raniele, deixa eu só fazer uma referência aqui, viu, Ari? Porque Sim. o Arnaldo Ribeiro está assistindo a gente. Um abraço, Arnaldo. O jornalista? Ele disse abraço, Arnaldo. que Teresina não consta. Bota aquele card. São 22 capitais, eu contei, Amadeu, são 22 capitais. Aí Mas o não Arnaldo tem está dizendo que lá não tem Teresina, mas tem Altos. Eu não vi. Também não. Vamos lá, deixa eu ver. Procura aí, Ari. se tem. Brasília, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Florianópolis, Vitória, Aracaju, Maceió, Fortaleza, Natal, São Luís, Porto Velho, Manaus, Macapá, Belém, Palmas, Boa Vista e Rio Branco. Não. Tem não, Arnaldo. Nessa que a gente tem, não. Só se for em outra. Agora, se tiver, o governador Rafael já disse que aqui não se cria. Golpista não se cria. Fascista não se cria. Olha aí o print aí do governador agora há pouco, Ari. Vamos lá, Nádia. Os governos estaduais darão pleno cumprimento às leis e decisões do STF no que diz respeito à manutenção da nossa democracia. Estamos todos atentos para garantir a integridade das instituições e a segurança da população. Novos atos antidemocráticos não serão permitidos. No Piauí, o Gabinete de Crise disponibilizou um canal para receber denúncias. É o WhatsApp 994 92 3705, por meio do qual você pode passar informações que terão sua veracidade investigada e as providências adotadas. Tá, então. O Arnaldo continua assistindo e mandou o seguinte, viu? Bota de novo o card. Depois de Campo Grande, Farol, Sim. tem a seguinte expressão, Avenida Afonso Pena, em Altos, segundo o Arnaldo. Campo Grande... Aí Mas tem... pode ter uma lá também, né? Tá. Tem assim, Campo Grande, traço, Altos, Avenida Afonso Pena. Bem, resta saber se em Altos... sim, ele está dizendo que Altos não é uma referência a um ponto de Campo Grande, sim ao município, né? Todas as capitais, até... Lá é capital da Manga, tudo bem. Mas, né, pode ser também. Gente, o prefeito lá é atualmente da base, Maxwell da Marinha, né? Inclusive. Em Picos tem um núcleo bolsonarista bem atuante. Vamos... É porque é o condomínio Altos da Afonso Pena. Aqui a dúvida não dura 5 segundos. Então, Arnaldo, não tem problema. Capital da Manga, porém, não está aparecendo aí. Porque na verdade, não é nem o condomínio, é um residencial. Lá não tem, Altos da Afonso Pena. Em Altos não tem fascista. Vamos lá, Raniele. Campo Grande. Manchete da Raniele Veloso. Manchete da Raniele Veloso. Tratando Amadeu, aí... olha, só registrando mais um ônibus da Força Nacional, viu? 3 ônibus enormes da Força Nacional. Se faltou segurança no domingo, pelo menos aqui na Praça dos Três Poderes, número recorde, viu? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, já dizia minha avó. Vamos ver lá, é a manchete da Raniele. Manchete da Raniele. Olha aí, Ari. Elmano responde Temístocles sobre convite para voltar ao MDB. Disse sim? Ele disse sim, disse Ari. Na Raniele é que tem a resposta. É a Raniele, é isso mesmo. É melhor a gente ver a fala do senador, porque o Temístocles, né, ele já tinha gravado comigo no ano passado dizendo que queria o Mano Ferrer no MDB. Aqueles encontros que ele publicava nas redes sociais não foram à toa. Ele quer um vice para Marcos Aurélio Sampaio. Resta saber se Elmano vai, de fato, para o partido de Temístocles, sendo que ele já topou, o senador já topou fazer visitas a obras e a bairros de Teresina com Marcos Aurélio Sampaio. E aí ele responde se vai ou não para o MDB. Citou até Ciro Nogueira. Vamos escutar. Veja bem, aí já nós estamos... eu estou deixando, né, o poder legislativo, eu terminei o meu mandato do Senado, e vou continuar trabalhando pela sociedade, como político, como, enfim, como cidadão que eu gosto.
E o Temístio é uma pessoa que gosta muito de Teresina, tem trabalhado muito pelo estado do Piauí, o filho dele também, o Marco Aurélio. Estamos juntos, vamos caminhar juntos também com o Ciro Nogueira, o partido que eu estou. Digamos, eu não tenho, no presente momento, não tenho um motivo para deixar o partido, né? Como tem sido recebido convites de outros, né, de outras pessoas, como eu já lhe disse uma vez, né? Enfim, estamos aí, vamos começar a nova vida, estou ainda numa ressaca, eu sempre repito isso, uma ressaca das eleições de 2, 3 meses atrás, né? Não, é porque, viu, Raniel? O senador sabe que quando a gente perde, a ressaca é maior, dura mais tempo. Ave Maria. Ressaca de derrota em urna demora. Oxe, demora. A sua já passou, né, Amadeu? Há controvérsia. Mas me diz uma coisa, Raniel. Pelo que eu entendi aí, ele não disse nem sim, nem não, muito pelo contrário. Há muito em dúvida, Amadeu. É como havia até comentado, se der liga a junção entre ele e Marcos Aurélio Sampaio, que ele até fez referência também na entrevista, dizendo que nesses 4 anos que Marcos Aurélio esteve aqui em Brasília, ele sempre teve relação, tem uma ótima relação com ele. Então, se essa união, de fato, apresentar bons resultados nas pesquisas, porque a gente sabe que Temístocles usa bastante, aí sim, tudo indica que ele, inclusive, pode mudar de partido. Agora, só para adicionar aqui um condimento, ele, através do seu interlocutor, né, Ari, que ele pediu até para eu não repetir o nome dele aqui, então vou falar não, vereador.